sim, sim, não, não. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedente do mal. Mateus 5,37. Esta é uma mensagem especial, trata de um assunto de muita importância. Entendendo a mensagem, você aprenderá a viver livre do mal e a não ter o demônio ao seu lado. Mateus, pelo Espírito Santo, escreveu para nós. Se não fosse importante, não estaria na Bíblia e o Senhor Jesus não teria pronunciado. Tomamos decisões em todo o tempo, ofertas e oportunidades surgem e temos que resolver, mas antes devemos ouvir a palavra de Deus e dar a resposta conforme o Senhor nos orientar. Sim é sim, não é não. Rejeite qualquer coisa fora do sim ou do não. Seja firme na sua decisão. Independente do que acontecer, não saia do que você aprendeu e assumiu pela palavra de Deus. Alguém pode dizer: o que fazer se Deus não disser nem sim nem não? Isso não acontece porque com o Senhor é sim ou não, ou pode ou é proibido, não tem o meio termo e Deus não abre exceções. Qualquer um que faz o que está diferente da Bíblia não é abençoado, e algumas pessoas dizem que não é sim, e sim é não para elas, que elas decidem suas vidas. No entanto, não devemos agir assim. Se você faz o que a palavra permite, não sentirá a mínima culpa no coração. Se Deus diz, sim, pode, isso já é seu, pode dizer: Senhor Deus, muito obrigado, eu terei essa bênção e esse será o meu procedimento. Mas se Deus disser não, então diga: Senhor, não quero aquela oportunidade porque o Senhor me disse não. Se o diabo investir, repreenda ele e não aceite as sugestões dele, não questione e nem queira ser, e ou ter exceção, não se contamine porque isso é obra de demônio. Se sair do sim ou do não é demônio, com o Satanás ao seu lado você só tropeça e fracassa. Nem pelo céu nem pela terra. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim sim, e não não, para que não caiais em condenação. Tiago 5,12. Jurar é empenhar a palavra. Hoje muitos juram pelos céus, não caia nisso, vem do diabo. Se você fazer o que passa pela sua cabeça e quer confirmar como verdade, dará lugar ao diabo, não dês lugar ao diabo. Efésios 4:27, e cai em condenação, ou seja, jamais invente qualquer coisa. Talvez alguém diga que não concorda com Deus. Se esses são seus pensamentos ou sentimentos, ore e diga: Pai, pode me explicar? O Senhor fala isso, mas eu penso diferente. Se é desse modo que eu entendo, me acertarei. Agora, eu queria que o Senhor me explicasse: é pecado agir assim? Essa atitude é diferente da pessoa que discorda de Deus. Quem somos para discordar dele? Deus é todo capaz, sábio, amor, tudo o que ele fala na sua palavra é para o nosso bem-estar. Deus não proíbe por maldade, quando ele diz não faça é porque não é bom. Se algo é de Deus, sempre diga sim, se não vem dele, diga que não quer. Se assumir o proibido pelo Senhor, cairá em condenação e na batalha será derrotado pelo diabo. Nós que estamos em Cristo Jesus não podemos ter condenação em nossa vida, mas sim viver retamente, e na hora da necessidade abrir a boca, nos levantar em oração, e dirigidos por Deus fazer o mal sair. Não há condenação. A Bíblia declara, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Meu irmão, estar em Cristo é estar na palavra de Deus, obedecendo ao que a palavra fala, é cumprir o mandamento divino sem se recusar a fazer o que Deus te dá como missão. O que ele te diz é o melhor para a sua vida. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, mas, pelo que fizeram no passado, algumas pessoas pensam que não conseguirão, mesmo tendo errado muito e feito o que não deveria. Quando se ouve a palavra e crê, se recebe o perdão, é liberto e purificado. Nesse caso, não olhe para trás e nem fale que não merece, que você foi usado para o mal e como se sujou, não tem condições de ser nova criatura. Ao invés disso, declare: fui um sujo pecador, um imundo, mas um dia me encontrei com o Senhor Jesus e confessei os meus pecados. Cristo me perdoou e agora não há condenação sobre mim. Posso entrar na batalha que Deus me colocar e Ele estará comigo. O Senhor dos Exércitos irá à minha frente e eu terei a vitória. Quando o diabo vier acusar com fatos do passado, diga: Satanás, isso é passado. A Bíblia afirma em 2 Coríntios 5:17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando você tomou a decisão e recebeu o Senhor Jesus como Salvador, todo o seu passado foi perdoado, a ficha foi limpa e você foi inocentado, ou seja, você não deve mais nada. Em Cristo você está livre da condenação,
e pode enfrentar todas as batalhas que Deus permitir, ou mesmo que Ele te enviar para enfrentar. Nessas lutas você entrará e sairá vencedor, agora no tempo presente e não depois da morte. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, que não andam no natural, mas segundo o Espírito. Se você está em Cristo, mas pensa no que pensa ser verdade, no que sente, ou não se vê tão especial para Deus por ter feito erros, você desmerece a palavra do Senhor e desfaz o que Ele fez, porque o Senhor garante que quando confessamos nossos pecados Ele lança cada um deles nas profundezas do mar, tornará a piedade-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7,19. Ele assegura também: porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Hebreus 8:12. Uma vez que o pecado foi lançado no mar do esquecimento, diga: já estou liberto. Não há condenação para mim, sou nova criatura. Agora, se você desprezar o Senhor e a sua palavra, e fizer o que Ele não mandou, sofrerá condenação e haverá julgamento para você. Desse modo não há sucesso. É uma questão de andar por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé, e não por vista. Quem anda no natural é tentado, mas ninguém peca por ser tentado. O Senhor Jesus foi tentado, mas nunca pecou. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4:15. O problema não é ser tentado, é assumir a tentação. Ao ser tentado, diga: Deus, não aceito isso, eu sou teu, Senhor, me livra do tentador. Satanás, pega essa tentação e vai embora. Se agir desse modo, você não se contamina e fica com a ficha limpa. No momento em que você assume a tentação e comete um ato ilícito, se torna um transgressor, sobre a sua vida passa a existir um demônio, uma condenação. Nesse caso, ore a Deus e confesse seu erro. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. Deus nunca deixará de ser fiel e justo, então basta confessar o seu pecado dizendo: Senhor, errei. Reconheço o meu erro, não vou negar, desejei, tive prazer, gostei do que é errado. Inclusive forcei para eu cometer tal atitude, mas estou arrependido, não quero mais essa situação para a minha vida. Se você confessa a transgressão completamente e não tenta barganhar com Deus, Ele certamente te perdoará e o purificará. A respeito desse assunto, imagine se você chegar diante de Deus e lhe disser: Senhor, não queria ter agido desse modo, mas no fundo queria sim, sem dúvida não será perdoado, mas, se orar: Pai, não quero cair no erro outra vez, estou aqui para confessar os meus pecados, a minha vida suja, me perdoe. O Senhor perdoará todos os pecados e o purificará de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. Minutos depois você poderá dizer glória a Deus, e estará pronto para enfrentar o maligno. No momento em que você se levanta sobre a palavra que determina, o poder divino entra em ação e faz a obra. A reta justiça. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. João 7:24. Na verdade, tudo o que fazemos se dá na base do julgamento, até as nossas decisões mais corriqueiras, como que ônibus tomar, que empresa trabalhar ou que roupa comprar são exemplos. As questões com o mundo espiritual não podemos julgar segundo a aparência. Se o diabo pinta uma situação e você diz que quer, não julgará segundo a reta justiça. Antes de qualquer decisão, ouça o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Antes da escolha, chegue diante de Deus e diga: Pai, preciso da tua orientação, recebi essa proposta e estou desejoso de aceitar, mas te pergunto se é correto agir assim. A resposta pode ser na hora ou levar um tempo, mas virá sempre pela palavra. Você orou e não sabe qual decisão tomar. Espere, pois quando entender será automático. Você logo saberá se há algo errado ou certo. A resposta pode vir ouvindo a palavra ou lendo a Bíblia, e entenderá o que não entendia. O que você compreende é a reta justiça, a palavra de Deus, que não faz curva nem mesmo para beneficiar quem anda com o Senhor. Um exemplo é Abraão tendo um filho com a escrava Agar. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz, toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã.
E ele possuiu Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebeu, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Gênesis 16, 1-4. Ismael, pai dos árabes, outro exemplo é Davi na relação ilícita com Batseba, e aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros, e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia, então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, e mandou dizer a Davi, grávida estou. Segundo Samuel 11 do 1-6. Planejou a morte de Urias, e sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta, dizendo, ponde a Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Segundo Samuel 11, 14 e 15. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e, quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse, achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Atos 13, 22. E mesmo assim Deus não poupou Davi da vergonha, na verdade qualquer servo do Senhor que pecar não será protegido da vergonha ou da pena do pecado, a justiça divina é reta. Quem não quiser passar por essa situação não peque, se pecar Deus não negará a verdade. Se Deus entortar a justiça para proteger alguém ele não seria quem ele é, Deus, ele não faz isso. Deus não abre exceções e faz curvinhas para nos justificar. Se erramos, reconhecer, se pecamos, confessar, ou não seremos perdoados. No mundo se diz que os fins justificam os meios, mas Deus nos diz para não julgar segundo a aparência ou oportunidade, para o servo de Deus o início ou meio devem ser santos, porque Deus é santo, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Não tem uma pessoa que pecou e disse que tudo funcionou bem e não sofreu condenação. Se você está em pecado, tem um demônio na sua vida, desde o momento que começou a pecar as coisas começaram a dar errado. Por meio das palavras do Senhor Jesus, o Pai fala bem claro, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. João 7:24. E sabei que o vosso pecado vos há de achar. Números 32:23b. Se alguém peca e esconde, como Acã, e respondeu Acã a Josué, e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro, do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Josué 7:20-21. Ninguém viu, mas o pecado reside ali, o demônio que levou a pessoa ao erro também está ali, por isso a pessoa não obtém sucesso. Se você está assim, ore e confesse seu erro, peça perdão a Deus. Por exemplo, roubou o patrão, procure ele e confesse o que fez, traiu o cônjuge, conte o erro, depois que o pecado foi consumado está feito e não some sozinho. Tiago 1,15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não adianta orar para que Deus tire o peso ou a pena do pecado, não há condição. Você precisa desfazer o mal, como? Confessando a transgressão e pedindo perdão. Antes de decidir, julgue pela reta justiça. Se você deixa se levar pelas aparências, julgará de forma errada. Deus é justo e não muda, independente da oferta maligna. Fique firme no Senhor, diga, não aceito, não quero, não serve para mim, não assumirei essa tentação no nome de Jesus. Se assumir, estará em má situação. Deus está preparando um povo zeloso de boas obras, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade, e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Tito 2,14. E não um povo que deseja boas obras. Quando estivermos prontos ele abrirá a porta e nos abençoará. Josué, sucessor de Moisés, disse ao povo que se preparasse para as maravilhas do Senhor. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Josué 3:5.
Se acerte com Deus e se consagre a Ele, porque chegará o momento que Ele fará maravilhas na sua vida. Antes faça um concerto com Deus, porque o pecado impede o Senhor de ouvir as orações e abençoar. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59:2. Opere segundo o poder que recebeu. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. 1 Pedro 4:11. Se alguém falar, decidir, ou tomar posse de algo que faça pela palavra de Deus, se a Bíblia não permite certo procedimento, não aceite. Se a Bíblia permite, aceite. Se Deus falar sim, eu falo sim. Se Deus falar não, eu digo não. Fale ou faça de acordo com a palavra do Senhor. Se for administrar, gerenciar ou operar, administre, gerencia e opere segundo o poder que Deus te dá. Diante de uma grande necessidade, uma crise, você lê a Bíblia ou escuta a palavra, recebe a revelação divina, como se visse uma foto com a solução. A palavra nos dá essa foto. Na hora em que for falar, transmitir a revelação divina, aquilo que entendeu da visão dada por Deus é o que terá. Você teve um pouquinho, terá um pouquinho de poder. Se tomou posse de tudo, terá todo o poder. Se falar, fale segundo o poder que o Senhor concede. Você é responsável desde o momento em que o Senhor falou e você ouviu. Tome uma decisão segundo a palavra de Deus. O que você entendeu é a revelação divina para a sua vida e opere segundo esse poder. O Senhor disse: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55:11. Você entendeu da Bíblia? Não precisa orar a Deus pedindo para dar poder, porque você já tem. Se você já é de Deus, não há impedimentos, você está autorizado a falar segundo a palavra do Senhor e a operar de acordo com o poder que Ele te deu. O poder é proporcional à revelação, porque Deus jamais te revelaria algo que não te concedesse o poder necessário. Você possui o poder exato para realizar o que Ele te mostrou. Se você limitar e disser, só quero essa medida, é o que terá. Pedro disse: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. 1 Pedro 4:11. Mestres na fé. Muitas pessoas não se dedicam ao que Deus lhes tem ensinado, elas simplesmente atrapalham o próprio progresso espiritual, porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Hebreus 5:12. Isso tem acontecido com pessoas que seguem o Senhor Jesus há 1, 10, 30, 50 anos ou mais. A Bíblia diz que com o tempo deveríamos ser mestres, mas o que é um mestre? É alguém que domina certo assunto e o expõe de tal forma que os demais só não entendem se não quiserem. Temos a palavra mais excelente que existe, e temos o professor mais sábio que existe, o Espírito Santo. Por isso, com o tempo devíamos ser mestres na fé, dominar os princípios iniciais, mas em vez disso, a fé em Deus para muitos ainda é um mistério que não deveria existir. Hebreus diz claramente: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Hebreus 6:1 e 2. Pelo tempo que estamos seguindo o Senhor Jesus, deveríamos ser doutores nesses assuntos, na fé em Deus e na operação do poder divino, mas não somos. Esta mensagem é básica e não deveria cair no coração de todo mundo como uma revelação. Muitos já deviam ser mestres nessas questões, mas não são, brincam com os assuntos de Deus quando deveriam ser operadores do seu poder. A Bíblia nos fala sobre 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel 3:15. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas, se não a adorardes, sereis lançados, na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Eles conheciam a fé em Deus e responderam em Daniel 3 do 16 ao 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto.
Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e da tua mão, ó rei. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Diante do posicionamento dos 3 jovens, o rei ficou furioso e mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o normal. Então Nabucodonosor se encheu de furor, e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, falou, e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Daniel 3,19. E jogaram eles dentro amarrados. No entanto, o rei Nabucodonosor viu 4 homens passeando livres no meio do fogo. O fogo não tinha poder sobre eles e o 4º homem era semelhante ao Filho de Deus. Respondeu, dizendo, eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do 4º é semelhante ao Filho de Deus. Daniel 3,25 versão Almeida Corrigida Fiel. Os jovens sabiam que entrariam e sairiam da fornalha, e isso aconteceu. Aquela fornalha era literal, mas pode ser que de modo simbólico você esteja na fornalha da vida, sensualidade, luxúria, desonestidade. Você pode entrar nessas fornalhas e sair sem se contaminar, sem se ferir, mas tem os que só pelo fato de chegarem perto delas, já ficam queimados, por isso Deus não pode abençoar eles. Temos de crescer, amadurecer, Deus precisa nos usar, por isso quando a tentação vier, diga, não. Eu não caio nessa, buscarei o que Deus tem para mim. Recorra ao mantimento sólido e não ao leite, o alimento sólido é para os maduros, os adultos, o leite aos que estão chegando, porque são os bebês espirituais. Deus é contigo. O Espírito Santo usou o profeta Isaías para escrever, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Essa promessa é muito conhecida. Primeiro o Espírito Santo diz, não temas, com ele é sim ou não. Se ele dissesse para temer, então deveríamos ter medo, mas ele disse não temas, ou seja, independente de qualquer situação você não deve ter medo. Não deixe o temor entrar no seu coração, o perfeito amor lança fora o medo, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. 1 João 4,18. Se Deus mandou você deve dizer, Senhor, não temerei. Se Deus é com você, não precisa temer. Se o Pai o colocou em uma empreitada e te deu uma missão, não tenha o menor temor porque Deus está ao seu lado. Não diga, não venha ou não vá, porque acontecerá isso ou aquilo. Diga, não, nada acontecerá porque o Senhor Deus disse que é comigo. O Espírito Santo acrescenta, não te assombres, numa situação de medo você deve agir louvando ao Senhor, porque Ele é poderoso. O Senhor diz para não nos espantarmos, afinal Ele é o nosso Deus. Às vezes o Senhor cria uma situação para que você veja que Ele está ao seu lado, essa é a maneira dele trabalhar. Para alguns pode parecer difícil, mas você continue firme dizendo, eu vencerei, sairei dessa dificuldade porque Deus será comigo. Não me espantarei, nem serei covarde, não ficarei desesperado, pois Ele é o meu Deus. Em Isaías 41:10 o Senhor declarou que faz 3 coisas por você. Primeira, eu te esforço, significa que você vai para a batalha, você é o agente, mas Deus é quem te fortalece. Quando o ânimo estiver se esgotando e suas forças chegarem ao fim, peça, meu Deus, me esforça, me dá energia e poder. E Deus atenderá o seu clamor. Segunda coisa que Deus assegura, eu te ajudo. Quando Israel sai do Egito, o exército de Faraó os perseguiu até o meio do mar com cavalos velozes, os israelitas estavam a pé. Os israelitas não teriam como vencer, mas Deus ajudou seu povo se pondo entre eles com a coluna de fogo e a nuvem, emperrando as rodas dos carros dos egípcios de tal modo que eles não conseguiam ir adiante. Depois que o último israelita passou, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e a água se voltou sobre o exército de Faraó. Êxodo 14:22-28. A palavra garante que Deus esforça e ajuda você, mesmo que os outros não tenham quem auxilie. Você tem porque é servo de Deus, e quando não suportar mais a dificuldade Ele te dá a assistência necessária. A terceira coisa que Deus faz por você, eu te sustento. Deus te dará a força, o poder, a fé e a visão de que precisa. Deus dará a parte mais forte de sua justiça para te sustentar na batalha, assim você não será derrotado. Nós começamos este estudo lendo o texto de Mateus 5:37. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedente do mal.
O Senhor Jesus disse de maneira muito clara: então, se Deus disser sim, se posicione dizendo sim também, e se dizer não, e não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Ainda que tudo se levante contra você, não tenha medo, pois o homem em pé diante do Senhor vale mais do que toda a nação curvada. A partir de hoje seja o seu falar sim, sim, não, não. Quando Deus disser sim, diga sim, se Deus disser não, diga não. Quem agir fora disso não irá longe, mas você alcançará a vitória no nome de Jesus.